Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde de ontem deixou muita gente a se questionar. Será que é verdade? Mas a vida toda se ouviu falar, eu ensinei o meu filho, eu vejo o meu marido fazendo xixi de pé. Não é para fazer xixi em pé? Então, como o programa de ontem foi para explicar como é que a gente tinha que fazer cocô do jeito certo, para que você tenha um esvaziamento completo do intestino e faça isso sem força, de uma maneira mais anatômica, o nosso querido convidado, Dr. Rafael, que simplesmente entende tudo, gente, da saúde da mulher e do homem. Ele é fisioterapeuta e fez a especialização dele lá na Faculdade de Medicina da USP, então ele sabe das coisas. E aí, viemos com essa novidade hoje no programa Mais Saúde. Homem não deveria fazer xixi em pé. Doutor Rafael, por favor, explique aqui para as nossas ouvintes como que elas vão ensinar agora os meninos que não é para ficar de pé quando se faz xixi. Exatamente. A gente tem um desafio cultural, educacional e até de talvez praticidade. Por isso que no Brasil, principalmente, a gente tem os mictórios, infelizmente até mictórios infantis, então as crianças vão ao banheiro, elas têm um modelo que é ver o adulto próximo ali da família, o pai, de repente vê o pai de pé urinando, vê o avô, vê o tio e ainda tem o mictório. Então ele aprende, entende que ele tem que ficar de pé para fazer xixi, se ele não fizer isso, ele é menina e aí cria-se também uma ignorância, um conceito errado sobre a função de fazer xixi. Isso. E ele precisa entender que a posição correta, fisiológica, que traz somente benefícios, é sentado. No programa que a gente já fez, a gente falou do banco de cócoras, o apoio de cócoras, que é utilizado para a gente fazer o cocô. Isso. Necessariamente você não precisaria dele para fazer o xixi, mas você precisa de todas aquelas outras orientações que a gente passou, que é a inclinação do tronco. Você vem um pouquinho mais para frente no vaso, a inclinação no tronco, os cotovelos perto dos joelhos, as mãos livres, sem os smartphones, sem listas, sem joguinhos de palavras cruzadas, livros, e a roupa lá embaixo ou você sem ela, né? Sim. Você deixa cueca, calcinha, shorts, calça lá embaixo ou você tira. Inclusive nos meninos, talvez você consiga educar eles de uma melhor forma desde pequeno, porque quando eles são muito pequenininhos, a criancinha, o menino e a menina, eles fazem igual. Exato. Eles fazem sentadinhos, eles Exato. fazem bonitinhos, eles fazem até pelados, que é a melhor posição, porque não tem nenhuma outra coisa atrapalhando. Só que acontece aquilo que eu falei, né? Ele vai vendo os modelos masculinos da vida dele que fazem de pé. Então, é desde criança que tem que ser, né? Ele tem que aprender que é assim que ele tem que fazer o seu xixi também. Tem o benefício secundário de não sujar também o vaso, aqueles respingos todos, né, que todo mundo agradece, mas ele tem já os benefícios de esvaziar melhor a bexiga, não sobrar resíduo, menor risco de infecções urinárias. Então isso tudo traz muito benefício só para a saúde do menino e do homem no futuro. Porque no futuro, conta um pouquinho a trajetória esperada desse homem que vai envelhecendo. Esse homem que vai envelhecendo, a partir da quinta, sexta década de vida, ele começa a ter aquele crescimento mais acentuado da próstata. E quando a próstata começa a ficar maior, começam a surgir alguns problemas, do tipo, o homem chega lá no vaso sanitário, começa a demorar para sair o jato ou lá no mictório, porque de pé vai ser mais difícil ainda fazer o xixi. Então, de pé ele chega lá no mictório, demora para sair, às vezes sai um jato fraco, o jato fica forte, fica fraco, forte, ele fica variando. No final ele tem que fazer uma força para expulsar. Então,
alguns prejuízos na função urinária começam a acontecer, se ele tiver um aumento da próstata somente. Mas podem ter outras alterações de próstata, até um câncer de próstata, mas o câncer de próstata, para dar sintomas, só numa fase que já está mais avançada. Mas esse menino precisa ser cuidado desde o início até chegar idoso e ter uma saúde urinária melhor. A gente precisa falar de saúde urinária. E, no caso, o fato dele estar nessa postura mais inclinado, com os braços, o que acontece anatomicamente? Porque nós vimos a figura, aliás, se você não assistiu, vá assistir o programa de ontem, que tá bárbaro, e tem justamente a figura da ampola retal, que se chama, Isso, né? do ângulo anorretal. Do ângulo anorretal. Então, você vai ver que quando você está sentada no vaso sanitário, ela não tem uma angulação favorável para evacuação. Ao passo que quando você está com o corpo projetado e com os pezinhos em cima, né? Você é como se você tivesse de cócoras. Exatamente. É exatamente isso, entendeu? Você está aí de cócoras. Para a micção, para fazer xixi, você não precisa, mas precisa da posição. E nós, mulheres, também, depois de uma certa idade, não tem aquela encrenca com a bexiga? Exatamente. Aquela coisa que você não esvazia totalmente a bexiga. Quer dizer, a partir do momento que você está usando dessa maneira, nessa posição, você tem um esvaziamento melhor. Exatamente, porque anatomicamente, vamos imaginar que uma visão raio-x, né? Estamos todos com roupa, mas vamos imaginar que a gente consegue ver por dentro. Quando eu faço isso, a gente tem o osso do púbis na região anterior, aqui na região pélvica. Quando eu faço essa inclinação, a minha bexiga está logo atrás desse osso. Então é como se eu estivesse empurrando ela. Fisiologicamente, eu estou empurrando ela só com uma mudança de postura. Olha. Se eu faço isso, eu não estou empurrando ela, então eu não estou ajudando a esvaziar ela. Quando eu faço isso, eu já estou empurrando. Você vai perceber que vai esvaziar melhor a sua bexiga depois de algumas vezes que você praticar isso daí no seu dia a dia. Principalmente em casa, nos locais que você consegue sentar, é possível fazer isso e ver os benefícios. Ô, gente, com esse negócio de Covid, olha, teve tanta coisa à venda e eu comprei enfim, é um revestimento para o vaso sanitário. É muito interessante, porque dependendo de onde você está, você pode revestir e pode sentar da maneira adequada. Exatamente. Então, olha aqui, surpresa. Porque assim o osso da pubis empurra a bexiga, faz um esvaziamento melhor e você não precisa fazer força da contração. Você não faz força, você empurra a pubis a bexiga contra o osso do pubis e aí você favorece um melhor esvaziamento dela. Deus fez tudo certo, a gente que complica, não? Eu vou pesquisar essa história de vaso sanitário. Quem foi que teve essa brilhante ideia, porque de todo jeito foi uma ideia muito equivocada, e ainda mais essa dos homens, que também deve ter. Acho que isso também é daquela época que o homem, enfim, estava no meio do mato, muito mais prático, não sei. Eu não sei, gente, eu sei que está errado e tem que fazer xixi sentado. Pronto. Resumindo, não vamos complicar. Nossa, Rafael, você não tem noção o quanto, se eu disser assim, alguns programas assim que são marcos no Mais Saúde, esse foi um. Porque realmente eu duvido, a não ser fisioterapeutas, que se diga e se saiba disso. E olha quanto a gente vai poder ajudar os nossos maridos, como diz aqui o Dr. Rafael, a partir de 60 anos, principalmente mais tarde, né? Exatamente. Quanto mais tarde, a coisa complica um pouco mais. E depois, manda um e-mail aqui pra gente, ó, tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Conta como é que foi quando você contou em casa que menino e maridos e os nossos filhos têm que fazer o xixi em pé. E depois, conta também pra gente como é que foi a mudança de postura, principalmente para as pessoas mais velhas. Isso vale a pena, né? A gente está recebendo esse feedback. Esse foi o programa Mais Saúde, pensando sempre em trazer o melhor para você. Obrigada, Dr. Rafael, e eu espero vocês no próximo programa.